Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente tem todo começo de semestre, que é o Planeja o Semestre Comigo. Hoje foi dia de organizar tudo do zero. Então, nesse vídeo vocês vão ver a parte da organização no meu caderninho, então eu separei as horas complementares que eu vou fazer, a bibliografia que os professores já falaram que vão usar ou que já disponibilizaram. E aí isso já tá anotado certinho, as horas que eu vou fazer. Acho que vai dar aí em torno de 50, 60 horas esse semestre. 50, 60 horas semestre passado, mas eu ainda preciso pegar alguns certificados. Então eu só tenho 20 até agora. Já até cadastrei lá no Cigarro, aproveitei pra fazer isso. Montei a rotina no Google Agenda, fiz as pastas no Google Drive. E também tem que fazer, eu acabei de lembrar disso, é o que vocês vão ver no vídeo. Eu fiz primeiro, tô gravando a introdução depois. Tenho que terminar de fazer as pastas no aplicativo que eu uso pra fazer anotações, que é o Samsung Note. Só que o Samsung Note é no tablet e eu tava estudando, a bateria acabou, botei pra carregar e aí fui planejar, aproveitar pra usar as outras coisas. Aí agora descarregou o outro, eu volto pra ele, porque eu estudei até acabar a bateria dele da caneta. E é isso aí, gente. Então esse é aquele vídeo que a gente organiza, então tem um pouquinho de lettering, tem um pouquinho de planejamento no caderno e usei o planner também nesse vídeo. Inclusive estamos na mesma paleta eu e o planner. Esse vídeo vai ser daqueles narrado, eu vou explicar o que eu tô fazendo enquanto eu faço e vocês vão ter aquela visão mais de cima, assim, que dá muito trabalho pra fazer porque o tripé é mole. Assim, digo, ele não firma, gente, eu não sei explicar pra vocês, ele cai ou eu que não sei fechar, eu não sei regular. É mais provável que seja essa hipótese. E aí já separei as coisas por aqui. E foi isso, entendeu? Senão eu vou gravar muito aqui e vocês vão ver o vídeo. É isso, bora pro vídeo. Um beijo e bora pro vídeo. Vocês sabem que eu adoro um frufru, né? Então eu comecei fazendo a capa do semestre no caderninho. Eu tenho capa pra todos os semestres, inclusive o caderninho tá acabando. O outro durou mais, entendeu? Eu tinha que ter comprado um com mais folha, mas vem projetos por aí sobre isso. E aí, geralmente, eu coloco as matérias que eu vou pegar na faculdade, mas eu já tinha pego no dia que eu gravei esse vídeo. E eu só não consegui pegar uma extensão que eu tinha puxado, que era uma matéria extra. Mas tinha o risco dela ser de tarde, então eu encarei como um presente não ter dado certo, porque provavelmente ia ser um caos pra conciliar isso tudo na rotina. Fiz a minha capa, geralmente eu faço em lettering ali a parte de cima, de quarto semestre, depois eu faço uma tabela e coloco as matérias que eu vou ter. E aí eu montei a minha grade completa. A única coisa que falou foi mesmo colocar o alemão durante a noite, porque eu coloquei no período da manhã as aulas que eu vou ter na faculdade, aí coloquei o almoço e o período do estágio, que é na parte da tarde. Então, meus dias 100% ocupados aí de compromissos fixos. Basicamente, esse planejamento foi feito com o site da faculdade aberto, porque eu tava olhando o dia e o horário das matérias, o planner do lado pra eu olhar meus compromissos, pegar porque eu coloquei as coisinhas nele e agora, gente, eu não esqueço mais nada em casa, porque tá tudo agarrado no planner e ele vai comigo pra onde quer que eu vá. E também usei o Google Agenda depois, né, o calendário, pra saber das horinhas que eu precisava ver. E das datas importantes também pro semestre. Falando em datas importantes, o tempo tá passando muito rápido, já é quarto semestre. Outro dia eu tava louca com o negócio da transferência, que não tinha matéria, que não tinha isso. Agora eu já tô pegando as matérias do quarto semestre. Direito Constitucional é o último, foi Direito Constitucional 4 que eu peguei agora. E assim, surreal ver como o tempo tá passando rápido e como esses semestres, sabe, na faculdade, essa experiência tá sendo tão diferente de tudo que eu já vivi e passando tão rápido. Eu não sei, eu achei que ia ser mais demorado. Apesar disso, eu estou só no quarto semestre e tem mais 6 pela frente, né, gente? Então, agradecer e continuar, tô bem feliz com esse tempo na faculdade. Dica pra vocês se organizarem pra faculdade, assim, principalmente pra quem tá nos primeiros períodos, ou então tá no último e tá meio desesperado com as horas e etc. Dá pra gente dividir todas essas horas que precisam fazer, todas essas coisas, pelo tempo que a gente vai passar na faculdade. Ou seja, eu tenho 10 semestres, tenho, sei lá, 250 horas pra cumprir, complementares, então eu não tenho que cumprir 250 horas de uma vez. Eu preciso cumprir 25 por semestre. Eu comentei com vocês no início do vídeo a quantidade de horas que eu ia fazer esse semestre. Só o estágio já me daria cerca de 30 horas. Só com ele eu já bateria as horas da faculdade, só que as horas são divididas em grupos específicos. Então eu tento fazer um de cada um, sendo que o estágio e o curso, eu acho que eles caem na mesma classificação, que é ensino-extensão, ensino/extensão, uma coisa assim. E eu ainda não fiz pesquisa, apesar de ter muita vontade de fazer, ainda não fiz pesquisa, ainda não comecei. Pretendo começar isso e aí vamos ver, né? Cenas dos próximos capítulos, porque não tenho orientador, não tem grupo, não tem nada, né? Pelo menos não um grupo que tenha aberto, né, pra entrada de novos pesquisadores.
Então, para não ficar tudo por cima da hora, eu dividi isso ao longo da minha faculdade e vou poder fazer com calma, porque também tem as horas complementares, as horas de extensão curricularizadas e mais uma pancada de coisa para fazer, gente. Porque o que não falta na faculdade é coisa para fazer e hora para cumprir. Então, assim, me organizei desde o primeiro semestre para não ficar desesperada com isso no final. Eu quero, assim, chegar tranquila, sabendo que vou ter que estudar para os concursos que eu vou fazer no final da faculdade, tendo tempo para isso sem ter esses compromissos que são de meio de faculdade no final. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu organizo a cada semestre, as horas complementares que eu vou fazer. E aí, comentando com vocês aqui detalhadamente sobre elas, eu vou fazer o curso de alemão. Tô agora no A1.2, que é o básico do alemão. E, gente, tive as primeiras aulas. Pelo amor de Deus, o que é isso? Se parecia difícil quando eram só cumprimentos, agora com verbos, tá, assim, chocante, de tão complexo, tão diferente do português. Mas é isso aí. Vamos continuar. Além do alemão, eu também vou fazer o estágio, né, que eu já faço, já tô lá no gabinete. Tô devendo para vocês um vídeo sobre como eu trabalhar no gabinete. E, além desses dois, eu me inscrevi numa extracurricular que é de correção de redação, só que eu só vou ter no final do ano as horas. Mas vão ser horas divididas pro semestre inteiro, então eu vou conseguir colocar isso lá no sistema e explicar para quem quer que seja que esteja efetivando nossas horas. Então, tô fazendo essas três, uma eu corrijo redação, a outra eu faço alemão, por último o estágio. E isso tá, gente, sendo muito legal pra mim. Os três meio que se complementam, apesar de não parecerem. Acho que o alemão é o que menos faz sentido com o contexto geral, porque ele é mesmo porque eu gosto. 50% porque eu gosto, 50% um plano de longo prazo, porque eu tenho vontade de fazer mestrado e doutorado. E as áreas de pesquisa que eu gosto tem textos em alemão, então seria importante pra mim no futuro ter a língua, né? Pelo menos uma base da língua, um conhecimento prévio, uma coisa assim, pra facilitar mesmo a vida da Manu no futuro. Mas a extracurricular de correção de redação tem me ajudado demais a perceber erros de português na minha própria escrita, a ter consciência mesmo do que eu tô escrevendo. Melhorou muito a minha escrita desde então. E tem muita evolução das meninas de quem eu corrijo a redação também. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouco mais sobre esse projeto e como ele funciona como enquanto extracurricular, né? Depois das extracurriculares, eu organizei a bibliografia, aí eu anotei os livros que eu tenho que eu vou usar para as aulas e os livros que os professores indicam. Alguns professores não indicam livro, eles mesmos levam o material, botam algum PDF, assim, alguma decisão. Geralmente eles trabalham três vertentes: doutrina, jurisprudência e comentários de artigo científico, etc. Então eles vão ou avisam pra gente o livro que eles vão usar, ou eles colocam esses textos pra gente no Cigar. Artigos científicos e decisões, eles geralmente estão disponíveis na internet. Então, os professores conseguem disponibilizar isso pra gente. Só mesmo os textos, né, de doutrina, que são os livros, que eles não conseguem. Ok, horas complementares organizadas e bibliografia do semestre organizada, eu parto para a estrutura da minha organização. E, gente, eu prezo pelo rápido, fácil e sem complicação. Eu não gosto muito... Apesar de eu adorar um frufru, eu não gosto de muita enrolação na hora de planejar. Eu acho que tem que ser simples e funcional. Então, pro semestre, eu organizo as leituras e as horas complementares. Quanto aos estudos mesmo, além de fazer essa capa, eu geralmente faço uma página para datas de provas e trabalhos. Os professores passam um plano de curso e também dão uma ideia de quando eles vão dar as datas. Então, eu tenho aquela página só com data de entrega de prova e trabalho para eu ter noção nos meus planejamentos mensais, semanais, enfim, qualquer que sejam os planejamentos, de quando estão as datas de provas e como eu vou conciliar o resto da minha vida com isso. Além dessa página com as datas das provas e dos trabalhos de entrega, eu também tenho uma página que chama Controle de Revisão ou Controle de Matéria, tanto faz. Semestre passado eu escrevi de matéria, esse semestre de revisão. Que eu tenho uma coluna para escrever o nome do conteúdo, uma para flashcards, leitura e outras duas para exercício e revisão, que serve para eu conseguir organizar o que eu já estudei, que eu ainda preciso estudar, o que eu estudei, que eu só fiz a leitura, o que eu só fiz os flashcards. Ajudava muito quando eu fazia em aula. Essas primeiras 2 semanas de aula eu não consegui fazer e eu já tô sentindo que isso vai dar um acúmulo de tarefas, sabe, para quando eu for estudar. Então eu pretendo continuar com esse ritmo do semestre passado de fazer os flashcards em aula mesmo. O próximo item que eu considero, assim, indispensável, pelo menos pra mim, é a divisão semanal. Eu faço semana 1, semana 2, semana 3, e eu vou colocando as demandas daquela semana. Porque às vezes surge uma coisa, você pensa assim, nossa, eu preciso ler tal coisa. E aí você não tem muito onde anotar e fica sobrecarregando ou o seu planejamento do dia, ou então bota numa lista que você perde. Então eu tenho essa lista semanal da faculdade, que eu coloco lá, ler tal coisa.
ler texto que o professor colocou, fazer o trabalho, porque às vezes a gente esquece de fazer esse tipo de coisa. Então, eu tenho essa lista semanal da faculdade com as demandas que são específicas da faculdade. Além dessa lista semanal, eu tenho também um planejamento semanal que é bem parecido com o que eu uso no Planner. Ele tem esse mesmo formato, que é a semana toda na mesma página. Ele tem 3 linhas para cada dia da semana e ele vai de segunda a sábado. Nesse planejamento, eu coloco o que eu vou estudar pro dia. Isso inclui, geralmente, revisão da matéria que eu tive no dia, os flashcards e alguma leitura que eu precise fazer para a aula que eu vou ter seguinte. Como eu estudava sempre de 4h30 da manhã até 5h30, 6 horas, né, ou de 5h30, 6h30, enfim, eu fazia a revisão dos flashcards e a leitura para aula nessa parte da manhã e fazia a revisão do dia anterior também. Foi assim que surgiu esse planejamento. E nessa parte também, só que eu coloco junto com os dias de semanas, eu ponho a quantidade de horas que eu estudei. Então, se eu estudei 1h30, se eu estudei 2 horas, no final da semana eu faço o saldo de horas da semana e eu tenho uma noção de quanto tempo eu gastei estudando. Isso é para me ajudar a ter um controle mesmo e para me incentivar a fazer mais horas de estudo, porque se eu estudar um dia 3 horas ou se eu estudar todo dia 1 hora, eu vou ter estudado muito mais se eu estudar 1 hora por dia. Então, me ajuda a ter constância e a controlar as horas que eu tô estudando mesmo. Isso tem exatamente essa função de me ajudar a enxergar a quantidade de horas que eu tô gastando para estudar ou não. Feito tudo isso, eu montei o meu calendário no Google Agenda, que tanto serve para planejamento semanal, como serve para ter uma noção mesmo da rotina, como se ele fosse um cronograma daqueles que a gente sempre fazia no papel que eu ensinava por aqui. Os últimos 2 passos dessa organização para o semestre é abrir o Google Drive e criar as pastas das matérias. Então, eu criei a pasta chamada Quarto Semestre, dentro do e-mail da Faculdade de Direito, e depois eu criei pasta correspondente para cada matéria. Então, Direito Constitucional 4 tem uma pasta, Penal 3 tem outra e por aí vai. Nessas pastas eu salvo os textos que eu já li, a pesquisa que eu fiz para a matéria e os textos que os professores passaram. Também tem uma pasta para os certificados. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês a ter uma luz do que organizar para o começo do semestre. Se você tá no primeiro semestre e tá perdido, tem um vídeo aqui do primeiro semestre e tem um vídeo, eu acredito que tenha, do primeiro semestre da Faculdade de História, que eu mostro como eu vou me organizando desde o começo. Tem vários desses para você se inspirar e montar uma organização que funcione para você. É isso. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Te vejo no próximo vídeo.